de abrir um ponto de pregação, uma congregação presbiteriana independente na Casa Verde. Porque aí nós ficamos, os meus tios ficaram conhecidos aqui da quarta igreja, né? Vinha tio Juventino, vinha tio Osias. E logo mais veio meu tio Oscar, de Porangaba. Aí veio o Oscar que também. também se reuniu junto. Então, frequentando ali a igreja presbiteriana. Aí foi quando, conhecendo a quarta igreja, surgiu a ideia, né, de a minha família abrir um ponto de congregação lá, mas tinha que se filiar a alguém, né? Aí, esse ponto eu não posso comentar, porque eu era tão criança, não sei qual foi o estudo, qual foi o entendimento lá com a igreja, né? Porque, eu era criança, nessa época eu estava com 8 anos, talvez. Agora, primeiro abriram o ponto de pregação e depois falaram com a quarta igreja, ou primeiro falaram com a quarta igreja e depois abriram? Eu tenho a impressão, quando nós vínhamos às vezes aqui na quarta igreja, eu acredito que foi uma coisa mais ou menos mútua, né? Entrar num acordo. Tendo pessoas lá para sustentar aquele ponto de pregação. E tendo a igreja para ser a mãe, para também dar o seu apoio, a sua colaboração. Eu imagino que seja isso. Isso eu não tenho certeza. Eu imagino que isso deva estar registrado nas atas da quarta igreja. E a gente já pediu também uma cópia para a gente ler. Né? Então, eu imagino que seja assim, né? Não afirmo. Bom, aí reuniu o pessoal lá da Casa Verde e alugou um salão. Alugou esse salão ali naquela rua que sobe ali, hoje a rua se chama Professor Castro Pereira, mas eu não sei se naquela época era esse nome mesmo, também não sei. O que está registrado no histórico da igreja é que era Lençóis. Era Lençóis. Era Lençóis, pois é. E que depois, pouco tempo depois, mudou para Castro Pereira. Era um salão bem grande, tipo armazém porta mesmo, assim, de armazém, e alugou aquele salão. Bem grande quanto? Como? Era o tamanho dessa sala, maior que essa sala? O salão, olha, eu acho que poderia pegar aquela área lá na ponta e mais um pouquinho, ou então 2 vezes aqui. Bom, então aí alugou o salão, comprou lá, o salão era tão grande, comprou lá um pouco de cadeira, muito pouco, e uma mesa mesmo, né? 4 pezinhos, muito simples, né? E estava começando. Meus filhos que juntaram lá o dinheiro, né? E compraram as cadeiras e a mesa. Então começou o ponto de pregação ali. E tinha a escola dominical à tarde e em seguida o culto também. Nada de culto à noite. Era tudo à tarde. Tudo à tarde. E ali funcionou a minha família toda. Então ali frequentava tio Juventino, tio Juventino, tio Oscar, tio Osias, o vovô, o Ciro. O seu Alfredo, ele já estava aqui em São Paulo também ou veio depois? Não, ele veio depois. Então, era essas pessoas do vovô, o tio Juventino, a tiazinha, a tia Joaninha, a tia Lazinha não, porque ela frequentava a quarta igreja, a primeira igreja. E ficamos, os filhos do meu tio Oscar, que era o Aziz, o Lava, a Zaida, da minha mãe era Lete, eu, o Odir e a Odila. Então, era esse grupo, era um grupo pequeno, que ficava ali naquele salão grande. E os pais da senhora começaram, então, a juntar ali naquele grupo? Naquele grupo. Meu pai não, só a minha mãe. Só a minha mãe. Comecei meus pais, minha mãe também. Então, era os tios, né, os irmãos, que eram os tios, e os filhos. É assim que começou. Agora, a quarta igreja dava uma boa sustentação. Todos os domingos
ia alguém, ou 2 pessoas, ou 3, às vezes um pouco menos, ia uma, outras vezes ia um grupo maior, às vezes ia o marido, a esposa, o filho, né? Às vezes, por exemplo, tinha a Abigail, tinha a Raquel, a esposa do Josué, que era moça, e de vez em quando o Dirceu, né, que era meninão, assim, o Dirceu, eu conheci o Dirceu, ele tinha uns 14 anos, usava calça curta ainda, aquele menino grandão, né? O irmão dele, né, que faleceu há pouco tempo, né, o Durval. Então, eles colaboravam muito. Eles pregavam, tinha o seu Dominguinho Ferreira, o seu Manuel Ferreira, o seu Arthur Gigli, o Isaac de Castro, Ricardo Casarino. Como é que é o nome dele? Casarino. Aquele outro, o Silvestre. Silvestre, né? Silvestre Cassolino. Então, eles colaboravam muito, né? E fazia muita série de conferências para animar, para chamar, ver se vem, né? E foi crescendo. Vinha pastor? Eu esqueci um detalhe. Nós ficamos nesse salão um pouquinho de tempo só. Aí mudou do outro lado, na mesma direção, na outra esquina. Esse salão era uma esquina e nós aí passamos para a esquina de cá, né? Em frente. Na Castro Pereira. Nessa mesma rua. Ali era a casa de uma senhora, era viúva, uma italiana, Dona Catarina era o nome dela. E ela alugou uma salinha para a congregação e antigamente era assim, a sala tinha o quarto, a sala, a cozinha e sempre tinha uma areazinha, né? Um terracinho assim. Então ela alugou essa sala e esse terracinho, que tinha uma porta aqui que já saía da sala no terracinho. Aí eles acharam, né, poder mudar lá, porque era mais ajeitado, era menor. O salão era muito grande. O salão era muito desajeitado, tinha assim, era salão comercial mesmo, né? Armazém, tipo armazém. Tanto é que logo depois que nós saímos, abriu uma venda lá, né? Sim. E um empório. E aí passamos para cá, nesse salão. Nesse salão... Nessa casa. Já estava tão grandinha o número de pessoas que lotava às vezes o salãozinho. Lotava. E domingo ia sempre da quarta igreja uns 2, né? Ou 1 para pregar. Então lotava. E vinha o pastor para dar assistência? O pastor era uma vez por mês, que vinha o pastor da quarta igreja que ia lá, uma vez por mês. Mas os meus tios, eles convidavam pessoas para pregar, né? Tinha por exemplo, aquele que era da primeira igreja, pastor, não, ele não era René, o Carlos René, que vinha sempre pregar. E tinha outros, né, que a igreja convidava, né? E tinha o João Batista, que era da igreja Exército da Salvação, e ele pregava muito bem, e também ele vinha pregar de vez em quando. Então foi levando assim, né? Agora seminarista, imagino que seminarista. Não tinha seminarista. Não tinha? Ali, né, no salão ainda não tinha. Ainda não tinha. Ficou, eu não sei quanto tempo ficou ali. Eu sei que ficou mais tempo, bastante. Ali, todo domingo ia o Josué Pacheco de Lima, porque ele era o professor das crianças. Então, todos os domingos o Josué ia, né? Sempre, e mais um, né? Sempre assim, o Josué colaborou muito com a igreja de lá. O pessoal da quarta igreja deu apoio realmente, né? Até se firmar. Depois de algum tempo, que eu não sei quanto, o meu tio comprou 2 casinhas lá na Rua Urbano Duarte, né? Seu Juventino? Não, meu tio Osias. Ele comprou as 2 casinhas. Eram casinhas geminadas, iguaizinhas. Um quarto, sala e cozinha, um quarto, sala e cozinha, do lado de trás assim, do lado de cá lá fora, tinha uma privadinha, né?
as duas iguais. E no meio entre das duas casas, no fundo tinha o poço, de onde tirava a água, porque naquele tempo não tinha água encanada. Meu tio comprou lá e alugou, e aí a congregação mudou para lá. Porque aí mandou derrubar a parede do meio e emendou a sala com o quarto. Então, aí ficou numa dessas casas germinadas? Numa delas. Tá. Aí ficou mais ou menos uma sala igual essa, sabe? Mais ou menos. Ficou bom, ficou mais quadradinho, né? Não por esse mais quadradinho. E tinha ali o lugar na área onde as crianças ficavam para a escola dominical e no salãozinho a escola de adultos, a classe de adultos. Também a mesma coisa, escola dominical, 4 horas, 5 horas o culto. Mesma coisa, ficou assim. À noite não tinha culto. Não chegou nunca a ter culto lá de noite. Era tarde. Nunca chegou a ter culto à noite. Sempre de tarde, sempre à tarde. E não tinha à noite por causa do perigo? Não era perigo. Não era para concorrer com os trabalhos da parte da igreja? Eu acho que não tinha condição, né, assim, ainda. Bom, aí meu tio comprou... Nisso a senhora tinha o quê? Uns 8, 9 anos? Olha, porque quando eu vim em 1937, eu sou de abril de 37, foi quando começou lá. Até nós já comentamos isso. A senhora é de abril de 30. Abril de 30. Nós até já comentamos que eu imagino que a congregação ficou no outro salão, no grande, muito pouco tempo. Aí resolveram mudar para lá, né? Combinaram lá todos, resolveram mudar. Aí ele abriu a parede, emendou e ficou funcionando lá. Ficou funcionando lá um tempo bom, naquele salãozinho. Foi exatamente na época em que veio de Assis o Isaac, Amaral Camargo, Enedina, aquele bando de filhos. Tinha a Zélia, Olinda, o Plínio, o Silas, a Mália, né? E eles ficaram morando na outra casinha. Ficaram pagando aluguel para o meu tio. E aí foi muito bom, porque eles também estavam ali, frequentavam a igreja, vieram da igreja de Assis, né? Então foi muito bom, porque foi um número grande de pessoas. Um número grande de pessoas. Aí tinha a Olinda, que era moça, ela deveria ter seus 18 anos, já 19. Ela era muito boa professora de escola dominical. Então ela que lecionava a classe das crianças. Eu me lembro bem, eu ali na classe da Olinda, né? Me lembro muito bem. Ali, já naquela época, eu já estava já com meus 8, 9 anos, então separou um pouco mais os maiorzinhos dos menores. Então os maiores ficavam fora, no terreiro, assim, né? Tinha cadeira ali, banco, ficava fora. E a Olinda, que era professora. A Olinda Amaral Camargo. Aí ficou ali a congregação muito tempo. Ali já era um morrinho, né? O pessoal falava. Aí já era um foi crescendo. Aí veio a família da dona Guilhermina Marques, que é exatamente a Guilhermina, a mãe a esposa do Naor, né? A esposa do Naor. Veio a família Marques, veio a família Carrenho, que eram os pais do Hermínio, né? A Olinda, a Elizabeth, o Paulinho. Veio a família do seu Lázaro, não lembro o nome dele, uma família grande também que veio do interior. Veio a família dos Marques. Eu sei dizer que vieram famílias de vários lugares e foram tudo agregando ali, que era tudo da igreja independente mesmo, quando vieram, né? E a igreja foi crescendo, aí resolveram, né, estudar e viram, acharam que seria bom construir um salão mesmo, mais apropriado do lado. Aí construiu
O terreno era muito grande, do lado de lá da casinha, tinha as duas casas, tinha terreno grande do lado de cá e terreno grande do lado de lá. Era uma esquina enorme. Então, foi resolvido construir o salão, a igreja ali. Aí construiu, assim, mais tipo de igreja, né, alto, de pudinho, com 2 vitrôs na frente, do lado de cá tinha 2 vitrôs, uma escadinha para subir, porque não sei por que fizeram assim, acima do nível da rua. Uma escadinha para subir, para entrar. Então ficou assim com um tipo de igreja mesmo, né? Aí ficou muito bom. E aí ficou aquela parte para os cultos, ficou a outra sala, que ficou salão da mocidade, é ali que a mocidade se reunia, ali que a mocidade fazia as festinhas, tanto comemoração de aniversário, como festa enfim, de palco, né? Tinha muito artista lá, né? Muito artista. Então fazia as festinhas, tudo fazia lá nesse salãozinho. E ficou ali. Ali foi quando organizou a igreja. Eu não sei que época que foi. 49. 49? Eu 27, imagino. eu tô com a ata de organização da igreja. Eu imagino. 27 de março de 49. Então, eu me lembro que eu era mocinha, tinha, né, 18, 19, então eu tinha 19 anos, né? Eu me lembro que eu era mocinha ainda. Foi ali que aí inaugurou a igreja, né? E aí ficou muito bom, e a igreja cresceu demasiado. Veio a família Prado também, do interior, que é do meu marido, né? Família Prado, vieram muitas famílias grandes. E mais as conversões que tinha, né? Mais as conversões que tinha. E me fala uma coisa, dona Olinda, como que era o culto, assim? Tinha música, tinha quem cantasse, tinha coro, como que era? Meus tios, todos músicos, todos. Tio Osias, tio Joventino, tio Zaria, Oscar não. Tocavam que instrumentos? O vovô, o tio Juventino, ele tocava órgão, tocou uma época violino também. O tio Osias tocava muito bem órgão. O Ciro e o vovô tocava. O Ciro tocava flauta transversal muito bem. Então tinha músicos, mas não tinha instrumento, né? Mas foi bem depois que comprou o órgão. Já quando construiu a igreja, o salão, aí comprou um órgão, né? Mesmo, harmônio, não é, né? Harmônio. Aquele que você tem que pedalar. Pedalar, de fole, né? Comprou o harmônio, mas tinha quem tocasse. Os cultos eram muito alegres, porque meus tios, eles eram músicos, então eles sabiam cantar, sabiam reger andamento, sabiam tirar altura de hino, porque não tinha instrumento, mas a música daquele tempo era, quem aprendia era música cantada, não música rezada, falada, como é hoje. Hoje a gente vai fazer um solfejo, a gente fala dó, ré, mi, fá. Antes não, era dó, ré, mi, fá, sol, mi, né? Então eles tiravam o relativo, de acordo com os acidentes que tinha na pauta, né? Se era dó maior, se era sol maior, tiravam o relativo e saía cantando. Quer dizer... Ler a música na altura dela. Como não tinha instrumento, cantava a capela. A capela. Mas muito animado. Tinha coro, né? O Juventino sempre, o coro era quase a família, né? Era o Darcy cantava baixo. Aí, ali no Morrinho, nessa época, ali que Isaías já passou para lá também. Né? E então ele deixou a primeira igreja e já ficou frequentando lá a igreja. A minha tia, a mulher dele, a Lazinha, ela nunca foi membro de lá, mas Isaías já era membro de lá. Aí os hinos eram muito alegres, muito bem cantados, porque tinha pessoas que sabiam música, né? E então tinha coro.
coro cantava muito bem, cantava hinos do coro sacro, hinos do Antemas, hinos dos céus proclamam, hinos muito lindos, todos esses hinos do Antema Celeste, quase todos eles eu sei. Eram hinos que o corinho lá cantava, o tio Juventino ensinava, o robô ensinava. Então eu sei muito daqueles hinos lá. Era muito, muito animado. À noite, aí depois que mudou para lá, já tinha bastante gente, aí passou a funcionar diferente. Escola dominical de manhã, uma abertura, né? E à noite o culto. Às 8 horas era o culto. Era às 8. Às 8 horas. O culto, a igreja lotada. Ficava lotadinho, não cabia quase... Gente em pé ficava, lotadinho. E aí, então, foi quando resolveram, eu não sei em que ano foi, que deve ter escrito aí, nomear pastor, né? Escolher pastor para ter pastor fixo da igreja, né? Porque o pastor ia daqui da quarta igreja, ia o Reverendo Roldão, ia o Reverendo Adolfo Machado, ia o Reverendo Alfredo Borges Teixeira. Ele tinha o cabelo branquinho, ele era magrinho, alto. Então eram os pastores que iam no período da congregação. Aí tinha na Santa Ceia, né? Nesse domingo que eles iam, tinha ceia. Bom. Eu acho que eu perguntei isso para a senhora da vez passada. Do dia da organização da igreja, a senhora consegue lembrar? Não lembro. Dia da organização. Eu me lembro assim, foi organizado, mas eu não sei detalhar, sabe? Eu me lembro, quando passou de congregação para a igreja, me lembro, foi uma festa, mas eu não lembro detalhes assim. Não tenho na minha cabeça. Guardou, né? Não tenho na minha cabeça, viu? Eu não sei por quê. Porque eu era de lá e tudo, mas eu não sei por quê. A senhora já era grandinha nessa época, né? Já. Agora, a senhora lembra também da história dessa mudança, dona Olinda? Da mudança eu lembro. Da Urbano Duarte para Inácio Influência de Gouveia? Eu lembro quando, depois que comprou o terreno, né? Aí quando resolveu mesmo a igreja vender ali, a igreja, porque a igreja tinha comprado ali do meu tio, né? Ali já era propriedade da igreja. Na Urbano Duarte? Deve ter sim ata ainda. Deve ter. Aí a igreja começou a fazer campanha de juntar dinheiro para levantar o salão lá, né? Que comprou o terreno. Aliás, antes disso, dona Olinda, a senhora tem alguma lembrança de por que quiseram sair ali do Morrinho para ir para outro lugar? Porque eles achavam que ali não dava para fazer uma igreja. Eles acharam que não dava porque o terreno era pequeno, era morro, que se fosse fazer tinha que desaterrar tudo. E ali não era ponto bom, por causa da dificuldade da estrutura, né, do terreno. Era por isso que já estava no ponto de precisar construir, porque não estava cabendo, não estava mais servindo. Tanto é que do lado, mas tinha o lado de cá. E do lado de cá, quando construiu o templo, aí ele já ficou na divisa do terreno. Mas tinha o lado de lá, da outra casa. Tanto é que é lá que eu falei para o senhor que quem comprou, tirou todo o barranco e levantou um prédio lá. Enorme, embaixo é estabelecimento comercial, né? Abriu. Aliás, a casa que tinha lá antes de ter o templo ali no Urbano Duarte, essa casa existe ainda ali? Até agora. Ela está reformada, mas com a mesma A casa que foi lá do seu Osias? Existe ali naquele lugar? No mesmo... E na Lençóis, lá na Casa Pereira, existe ainda? Tem a casa, mas tudo reformado.
reformado. Ali já né? reformado. Né? Reformado. Lá embaixo, lá no Morrinho, também é reformado. A esquina eles construíram. Reformado, mas a mesma casa. A mesma casa. Olha, e quem foi que foi lá comprar? Ah, isso eu não sei. Porque o seu Juventino depois morou ali, né? Do lado ele tem uma igreja, tem uma casa. Do lado, ele e o Lico. Ele, né? Os dois. Fez um sobrado geminado, um do meu tio, o outro dele. Não sei se ainda é deles. Eu imagino que sim, acho Eu que é não sei, alugado. Né? Quando a igreja resolveu mudar, então resolveu-se fazer um mutirão. Mutirão. Mocidade, adultos, homens, né, todos, crianças. Né? Era um mutirão, fazer um piquenique lá no meio do mato. Lá no terreno, onde ia ser a igreja. Onde ia ser, era no meio do mato, mato alto, viu? Para limpar o terreno, capinar o terreno. Então, fizeram um piquenique lá, né? Levando lanche, tudo, os homens lá cortaram, deixaram o terreno limpinho. E era um terrenão, que é grande. É grande. Então foi um piquenique no meio do mato, para limpar o terreno que hoje está situada a igreja. Foi uma farra muito grande naquela época. Né? Foi gostoso, né? Muita brincadeira, muita gozação. A igreja, olha aí onde é que a igreja vai, a igreja agora vai ficar no meio do mato, né? Foi muita gozação, né? Porque a mocidade, em geral, não queria ir para lá, né? A mocidade não queria saber de ir para lá. Mas foi. Aí limpou o terreno, aí fizeram a construção do salão. E Quando construíram o salão, era um salão de madeira ou já era alvenaria? Não, era alvenaria. Já é aquele que tá ali. Alvenaria e cobertura de telha, né? Não telha não, cobertura de... Como é que chama essa telha compridona? Brasilite, tipo de telha. Mas ali fez o seguinte, foi feito o Alfeu sócio, que era de lá, né? O irmão do Hermínio. O irmão do seu Hermínio, ele trabalhava, ele e o seu Alfredo Rolim trabalhavam numa firma que vendia a ferragem para montar um salão, uma casa, né? Um galpão, isso, vendia a ferragem. Então a igreja comprou toda a ferragem do Alfeu. O Alfeu vendeu para a igreja. Alfeu não, a firma dele trabalhava. Comprou toda a ferragem, montou todos os quadros, tudo, e depois revestiu. A ferragem está lá até hoje. Está até hoje, Até hoje está lá. E aí revestiu depois as paredes com tijolos, alvenaria, né? Não era do mesmo material. Só a estrutura. E como que né? foi para construir aquele salão? A igreja tinha dinheiro? Aí, tiveram que fazer... Olha, era muita campanha que se fazia. O que se fazia para construir? Olha, era muita campanha, muita festinha, vender bolo, fazer rifa. Era uma coisa tentadora, viu? Até rifa teve? Rifa não é rifa. Tinha uma festinha lá, por exemplo, cada um pegava um número, né? Todos ficavam com o número na mão, no fim sorteava, né? Eu sei. Eu sei. Não é rifa não. Fazer esse tipo de brincadeira. Muita brincadeira, assim, muita campanha. E uma ocasião a mocidade se dividiu em 2 grupos para trabalhar, para angariar dinheiro, pedir, né? Então, aí, até a sugestão, eu lembro que foi minha, de fazer o livro de ouro, né? Um livro. Então, os 2 grupos tinham o livro, né? E a gente ia na casa do pessoal lá, dos membros da igreja, de amigos, para contribuir. E assinar o livro. construção. E depois teve o encerramento, né, da campanha dos 2 grupos da mocidade, né? O grupo que ganhou foi o meu grupo, né? Estava concorrendo para ver quem conseguia mais. O valor total foi 6.000 cruzeiros nessa época. O valor eu lembro. Aí conseguiu, né, o dinheiro, comprou lá, construiu o salão. Depois que ficou pronto o salão, bem lá no fundo, na frente era um gramado ainda, uma descida, né? E aí mudou para lá. Mas só aquele salão.
Mas aí ficou ruim, porque tinha muita criança, tinha muita gente, era grande, eu não, deve falar aí o número de membros que tinha. As outras datas, né? É, deve falar. Então aí resolveu logo, foi assim, não demorou muito não, o salão, mais um salão no fundo. Aí ficou o salão da mocidade, salão para o departamento primário, que era separado dos adultos. É aquele salãozinho que estava atrás. É um salão grande, grande, bom. E aí fazia-se tudo lá, né? Festinhas, não da mocidade, quando tinha brincadeira de salão, quando tinha intercâmbio entre igrejas, entre mocidades. Houve uma ocasião que houve uma campanha entre escolas dominicais, entre escola dominical de 6 igrejas, eram 6 igrejas, e a campanha era de quem ia matricular mais, quem ia ter mais frequência, era calculado em porcentagem, porque tinha igreja que tinha bastante gente, outros tinha menos, né? Então era calculado em porcentagem. A maior frequência, o menor número de faltas, quando terminasse a campanha, quem é que ia receber todas as igrejas para fazer a festa. Então, Casa Verde foi escolhido porque tinha um salão maior, tinha frente ali, e também ganhou a campanha. Ganhou a campanha. Teve um domingo que teve 300 visitas. 300 visitas? 300. Nossa! Só de visita? Teve um domingo que houve 300 visitas. O senhor Alfredo Rolim, eu não sei o que ele pegou um caminhão e saiu por aí, ele voltou com o caminhão cheio. E a escola dominical, aproximadamente, eu fui secretária muitas vezes, aproximado era 280, 260 matriculados, era muito grande, muito bom. E no encerramento da campanha foi feita a festa lá. Então teve o culto, né, de encerramento, dado a apresentação dos grupos, né, que fizeram o trabalho de finanças. Então era isso, né? Aí no tempo construiu o salão para lá também, ficou bom porque tinha umas 80 crianças lá na escola, viu? Eu trabalhei muito com as crianças na igreja, no departamento primário. Eu, a Isoleide, a Arlete, a minha irmã, nós trabalhamos muito no departamento primário. E depois, já está mais ou menos na época, né, quando eu saí. A senhora ficou na igreja até quando mesmo? Quando o João Bernardo saiu, ele ficou bastante anos lá na igreja, não sei quanto. Imagino que seja uns 9 ou 10. Ele ficou bastante tempo, viu? O João Bernardes? Não, foi menos. Ele chegou em 53 e ficou até 60. Então ficou 6 anos ao todo. Aí em 60, de 60 em diante, foi o reverendo Adílio. Quando o reverendo Adílio chegou na Casa Verde, o pessoal estava meio dividido lá, não sei se a Wanda lembra disso. Conta essa história, eu não sei dessa história. Eu não sei se a Wanda lembra disso, o pessoal estava meio dividido, porque tinha um pessoal, a maioria, ninguém conhecia ele vinha de onde, Wanda? Era Ourinhos? De Ourinhos. De Ourinhos. Mas ele estava no Imirim. E ele chegou, a coisa que mais eu admirei quando ele chegou é uma coisa que eu nunca esqueci. O sermão dele foi uma coisa maravilhosa, não me lembro o que ele pregou, mas sei que foi um silêncio, uma atenção plena no sermão dele. E ele tinha marcado uma reunião com os departamentos da igreja para depois do sermão dele.
E eu nunca esqueci aquela reunião. Naquele tempo eu era presidente da mesa, então ele tinha marcado essa reunião com a direção dos departamentos. E ele perguntou na reunião assim, para cada pessoa, pediu para que cada pessoa expusesse como estava sendo o seu trabalho durante o seu mandato. E ele fez assim um trabalho maravilhoso, que cada um teve que mais ou menos dizer como estava desempenhando o seu papel, né? E eu me lembro que a mesa diaconal trabalhava com muita dificuldade, porque era num lugar recentemente ali pobre. Nós fazíamos um trabalho muito bom com a assistência social quando ele chegou. E a primeira medida que ele tomou depois que ele tomou o pé da situação foi liberar uma verba da igreja, uma porcentagem do dízimo que entrava para a assistência social da mesa diaconal. Além disso, ele colocou mais uma porção de coisas depois. Ele colocou, por exemplo, trabalho da zeladoria ligado à mesa diaconal. A ordem do curso ligado à mesa diaconal. Uma série de coisas que eu não marquei, não vou me lembrar agora, que ele colocou o trabalho ligado à mesa diaconal. Antes era diferente. É. E ele fazia assim, ele dava uma assistência assim muito boa para a mesa diaconal, um acompanhamento muito firme para a mesa diaconal. E a mesa diaconal desempenhava um trabalho muito bonito naquela igreja. Eu sempre me lembro e falo assim na mesa diaconal daqui, às vezes quando eu participo de alguma reunião, de que nós fizemos de tudo naquela mesa diaconal. A gente era solicitado, desde para ir na IML lá ajudar a liberar alguém para sepultar, que as pessoas não tinham condições nem de tirar de lá, a casar pessoas para poder tirar registro de filhos, a encaminhar crianças em escola, pagar receitas médicas de urgência para as pessoas que não tinham socorro. E a gente fazia um trabalho de distribuição de cesta básica. E esse trabalho era feito assim, havia uma equipe da mesa diaconal que visitava a família que foi solicitada e via a necessidade de quê, e começava a dar a cesta básica para aquela família. E a cesta básica era dada uma vez por mês, e no dia do trabalho da cesta básica se reunia no salão social, dava-se uma palestra para as pessoas que eram catalogadas como pessoas que recebiam a cesta. Depois que eles assistiam ao trabalho, serviam um lanchinho e os diáconos entregavam a cesta básica com aquelas pessoas pobres. Era um trabalho assim muito bom, muito bonito mesmo. Alcançava bastante gente. Além disso, a gente tinha uma equipe boa de visitação que visitava as casas das pessoas carentes e necessitadas em lugares horríveis de encarar. Nós fomos uma vez solicitada para uma família que esse senhor estava com câncer na cama, já em fase terminal, e eles tinham 6 filhos. E nós chegávamos lá, a gente marcava de ir lá, uma vez por semana, porque era caso de urgência. Desde dar banho nas crianças, a gente tinha que dar, porque as crianças eram imundas. Elas eram colocadas naqueles caixotes ali, crianças pequenas, às vezes, o senhor olhava e não sabia se era só olhos ou mosca no rosto. Dava banho, já trocava as roupinhas que a gente levava, outra diaconisa ia lavando a louça da pia, já ia às vezes fazendo comida para as crianças, ajudava o doente da cama. E essa família nós conseguimos ver, depois que ele morreu, foi sepultado, até aquelas crianças pequenas um dia serem encaminhadas para empregos
frequentaram sempre a igreja. Isso foi tudo feito no mandato dele. Ele dava assim uma concha de chá para o trabalho do diaconato, sabe? Ele acompanhava muito de perto. Visita, nós sempre marcávamos 2 horas na esquina da Waldemar Martins ali. Nós levávamos até guarda-chuva, tão quente que era o sol. E a gente ia fazer visita para aquelas famílias que estavam interessadas no Evangelho, vinha para a gente, aí era uma visita que ele tinha que ir para evangelizar, para ver a condição. Mas foi um trabalho assim maravilhoso. Eu sempre costumo dizer que o trabalho do diaconato naquela época, ele era uma pessoa assim que o horário do culto, hoje a gente conversa antes do culto e eu também converso. E Mário fala assim que ele tem saudades da igreja de Casa Verde que ele teve. Porque depois que as pessoas entravam e sentavam, todo mundo ficava quietinho. A hora que ele subia no púlpito, então, ninguém dava um A Madalena estava falando de lembranças dela, né, do diaconato. Que lembranças assim o senhor tem do presbiterato na Casa Verde? Atividade ou reuniões do conselho? Que coisa o senhor lembra, o senhor poderia mencionar? O conselho nosso era 9, 10 presbíteros, então cada um tem uma diferença. Eu era o mais novo, mas uma das vezes foi quando foi para chamar pastor lá, né? Eu, como mais novo mesmo, falei, agora não se traz uma pessoa de longe, não se traz para experimentar como se fosse descartável, para depois se não serve, só que não é isso, então eu banquei. Outra vez foi quando foi para convidar um seminarista lá para trabalhar, né? Percebeu o conselho que virou e tinha um lá, eu sempre fui autêntico, viu? Eu não tenho isso mesmo de dizer, às vezes minha franqueza, às vezes pode até pegar os outros, mas eu tenho de dizer o que tenho a falar, eu falo, lógico, dentro mas ele fala, não é essa pessoa que tem que vir, não, mas virar, é política. Quais eram as atividades que os presbíteros faziam na igreja? Por exemplo, acompanhava o pastor ao púlpito, pregava ou não pregava, visitação? O que se fazia? Porque nós éramos uma turma, né? Cada um fazia uma coisa. Por exemplo, nós tínhamos presbítero lá que pregava, né? Outros não. Quem que pregava? A minha visita pregava. A senhora Feia também, quando eu era descalado, pregava, né? O senhor Minhão gostava. O senhor Minhão tinha o senhor Minhão, sócio, ele tinha eu sempre respeito muito o modo da pessoa orar, sabe? O senhor Minhão começava a orar, ele ficava emocionado, ele chorava na oração. Tem gente que critica, eu não critico, acho isso uma coisa assim, tão gostosa, tão assim. Então, típica da pessoa, né? Então, agora o senhor Levi, por exemplo, era uma pessoa, como falei agora há pouco, senhor. Cara, o senhor Levi era uma pessoa assim, tão minuciosa, que se ele recebia um presente, ele calculava o presente para dar o dinheiro. Então era uma pessoa, eu não vejo isso, de vez dos dois lados. Lá na lei era assim, né? Dava o dízimo daquele valor do presente. Exatamente, então eu não sou assim, entendeu? Eu sempre fui, toda a vida fui dizimista, mas não sou caprichoso a tanto. Então, notava isso na Seredi. Então, se o Exílio pregava, dirigia muito bem, gostoso. O Sr. Catelli não pregava? O Sr. Catelli era um professor. O Sr. Catelli era professor de escola dominical, como gente era também, né? O senhor foi professor de escola dominical há muitos anos. Muitos anos. Na classe dos homens? Dos homens mais novos, lá tinha mais velhos e mais novos, né? Eu e o Lopes, que faleceu, o Zé Lopes. Então, nós dois que sempre... Você dava para senhoras também depois, né? A classe da tia Amália ficou para você, lembra? Não, eu fiquei mais ali na classe dos homens, dos casados mais novos, né? Então, eu sempre fiquei assim, e lá sempre era eleição, né? Uma vez, a Lígia, que era superintendente, minha cunhada, ela veio com uma novidade, ela ia dar os nomes para quem queria ser eleito, né? Eu olhava para mim e falei, não, meu nome não. Pastor, eu nunca gostei da Aparecida. É uma coisa que elas também conhecem. Se eu puder ficar na retaguarda, se eu pudesse ficar no último lugar, melhor, ela ficava. Então não deu lá, não dei meu nome, nada. Quando abriram lá os cortinos, eu tinha sido eleito professor. Então isso aí, não precisa dar o nome. Então a pessoa tem que ver, não é dar nome, querer fazer propaganda, querer aparecer. Não, como eu digo no normal, não joga no meu time essas ideias. Então, tem uma... Me diga outra coisa, o senhor chegou a ser secretário do conselho também, ou não? Cheguei. Aliás, eu estou com o livro de ata aqui, eu acho que... Era um pouco, não sei se secretário eu fui, não lembro.
Tesoureiro você foi. Mas tesoureiro não era o conselho da igreja. Aliás, te perguntar, a questão de tesouraria, a igreja tinha dinheiro, não tinha dinheiro, pagava as contas, era fácil, era difícil? Tudo pagava. Tudo em dia. Lá o pastor, por exemplo, o verdadeiro O povo comparecia com dízimo? Lá. Outra coisa que hoje não se faz mais, lá ele publicava o nome das contribuintes. Tem gente que não gosta, não sei se tem gente que não põe, fico né? fora disso. Mas, por exemplo, ele dividiu a contribuição, não sei como é que funciona hoje, por departamento. Então, SAF, UMP, lá é UMP, né? UMP, Aqui é varonil, aqui é Cidade dos Homens. Então, separava as entradas e daquilo, naquela época era 15% e diretamente pro tesoureiro de cada departamento. Então, era uma coisa que, o pastor fazendo isso, ele ficava livre de muita coisa, já distribuía ali, então todo mundo trabalhava com recurso próprio. Uma porcentagem. Exatamente, porcentagem. Então trabalhava com recurso próprio essas pessoas, essa sociedade, né? Então eu achava isso também, gostava disso. Uma coisa boa. Uma coisa que ele fazia lá pra gente. Tem muitos anos, né? Escola dominical, por exemplo, ele fazia uma reuniãozinha com os professores. Ele morava ali pertinho, né? A gente morava ali atrás dele, pertinho. Você sabe onde a gente morava, né? Sim. Se você vê ali a rua Arturo de Oliveira, 63, é onde a gente ficou por muito tempo, bem em frente ao Portão da Guararapes. Então ele pegava e lecionava para os professores. Ele corria. Dava aula, deixava bem arrumadinho assim. Isso em que dia? Que horário? À noite. À noite. Não sei se era 7h30. Era num dia da semana à noite. Não sei se fazia em sexta, mas sempre ele fez também. Orientava os professores. E dava um papelzinho. Mas assim. tinha a revista da escola dominical naquela época, não? Como? Tinha a revista da escola dominical. Tinha a revista. Preparava a lição. Mas aqui nós temos, lá não tem a revista mais? Não tem? Tem. Aqui nós temos também. Só que aqui nós não fazemos, mas lá ele fazia e dava uma aula para os professores, preparava os professores. Então, então são coisas que a gente lembra com... Então a gente tem que dizer, viu? Eu não quero ofender ninguém, mas sempre eu digo, puxa, pastor que eu trabalhei, que eu gostei de trabalhar, mas que era Rendadilho. Rendadilho era, puxa vida, às vezes o Rendadilho às vezes não estava muito bom, mas tinha uma pessoa doente lá no hospital aqui, no hospital do outro lado da cidade, depois do fim de semana ele estava visitando essas pessoas. Vou procurar uma igreja mais perto. Então, onde ele, na Casa Verde, ele encontrou. E como que encontrou assim? Aí ele ia andando, encontrou, não sei se é o fim da rua, em uma ao começo. A congregação, um salãozinho pequenininho, pouco maior do que isso aqui, ó. Do que a casa aqui. Frequentava a presbiteriana independente e a presbiteriana junto, as duas igrejas, né? Aí a igreja presbiteriana achou por bem se dividir, separar. Eles compraram o terreno e construíram. E nós ficamos lá. Aí, como era de aluguel também o salãozinho, né? Eles acharam por bem comprar um terreno e construir igreja. Então Deus preparando, tudo Deus preparando, né, para nós, tudo indicando as coisas para nós. Aí comprou lá no Barrão. No Morrinho? No Morrinho. Na Urbano Duarte. Casa, tinha acho que uns 4 cômodos, a casa era grandinha, né? Mas tinha aquela escadaria cheia de caracóis para subir lá na igreja. As crianças caíam naquela escada, né? E ali naquela igreja, nós mudamos para lá, é que foi batizado a Zeli e o Eli. Ali foi o batismo. Ali na Urbano Duarte. Então, mas aí foi ficando pequeno, né? Porque a família Amaral sabe, né? É grande. Muito grande. E aí começaram, já os presbíteros já começaram a combinar de comprar outro terreno, vender lá, comprar outro terreno maior, construir uma igreja maior, né? Aí é onde compraram lá, viram aquele terreno da igreja agora, né? O doutor Inácio Proença de Gouveia, ali no Parque Peruche.
Então, foi aquela discussão, até que eles discutiam e tudo, um grupo queria, outro não, que uns ficava longe, outro ficava mais perto, e ficou, mas não sei. Deus estava nesse meio, Deus estava escolhendo, né? Ele escolheu ali para nós, a igreja de Casa Verde. E lá na igreja de Casa Verde, então aí foi construído o salão, aquele salão nos fundos, e um galpãozinho lá nos fundos, tinha um galpãozinho assim, para as crianças, e o salão para o culto, né? Mas tinha aquele terreno grande na frente, casa do zelador. E foi ainda assim. Depois, A senhora lembra quem era zelador ali? zelador, primeiro, não lembro. Nós ficamos lá 3 meses. Na zeladoria da igreja? É. Os presbíteros da igreja foram na minha casa pedir autorização para arrancar 2 árvores que meu pai plantou aqui, uma aqui e outra aqui. Ah, é? É, Ah, aqueles pinheiros? espinheiros, é. Aqueles pinheiros seu pai que plantou Meu ali? pai que plantou. Olha só. Esses pinheiros são famosos aí. Então, aí meu pai disse que A sim, gente tem que várias né? fotos com os pinheiros ali. Pois é, Seu pai que plantou os meu pai que pinheiros. plantou ali. É, Aí os presbíteros foram lá Pedir para pedir permissão autorização. para poder Por tirar. quê? Porque eles iam construir? Eles achavam que... Isso, iam construir, Ia iam começar a construir. construção, né? Então eles achavam que meu pai poderia se ofender, coisa nesse sentido, né? Foram lá pedir autorização, meu pai falou, pode tirar, não tem problema nenhum. A escolha, né, de fazer de colher o depoimento da senhora aqui, é também pelo fato de que a senhora foi, hoje a senhora é o membro mais antigo da igreja, né? Não o mais velho, o mais antigo. A senhora chegou, estava lá no Urbano Duarte. Estava no Urbano Duarte. Quando chegou, a senhora foi morar onde? Ali na Casa Verde? Ai, não lembro o nome da rua. É aquela rua de trás da rua Urbano Duarte. Ah, Sabe, é ali perto da tem igreja mesmo. É, bem pertinho da igreja. Uhum. Então, ela arrumou uma casinha ali. Era uma casinha simples, assim, quase na esquina. E a gente ia a pé na igreja. E eu fui... Ia toda a família? Hã? Ia toda a família? Família, toda a Aham. família. E tanto que o senhor viu que a gente fez transferência de todos nós, né? Foi. Eu, a Loli, e meu pai e minha Pai, mãe. Eles fizeram transferência de todos. E aí eu logo gostei, porque a igreja era pequena, mas era muito convidativa, sabe? O pessoal muito amigo. Aí eu fui cantar no coral, eu era professora das crianças na escola dominical, as criancinhas pequenas. A senhora lembra quem regia coral nessa época lá? Eu acho que era Arlete. Porque os Amaral, todos eles Não era seu tocavam, eram Juventino, não? músicos. Não era seu Não era. Seu Juventino, ele até fez um quarteto que eu cantava também com ele. Ah, é? Ele fez um quarteto, era 2 homens e 2 mulheres, e a gente cantava também na igreja com ele. Não era? Para mim, acho que era Arlete, eu não me lembro mais. O seu Ciro. A Arlete ou o seu Ciro? Ah, era o Ciro. Era o Ciro Amaral. Família de Isso aí. músico, né? Era o Ciro Amaral. Aí na Casa Verde era seu Ciro ou Arlete. Quando É. eles encrencavam, a gente pegava. Era seu Ciro mesmo, eu lembro dele. Era ele. E eu fui cantar no coral e eu me habituei bem na igreja. Já, quando eu estava bem entrosada, que estava tudo bem, deu aquele crepe da igreja mudar. Aí esfriou. Conta como que foi essa história aí, dona Zilda. Não, foi o seguinte, Quando a senhora chegou, o pastor era o reverendo João Bernardes? olha, isso eu não sei. Que a senhora chegou em 53. 3. Ah, então era o reverendo Salum, Wilson Gonçalves Salum. Ah, eu acho que era mesmo. Wilson Gonçalves Até eu fiz Reverendo profissão João de fé. Bernardes, acho que chegou em Eu 54. fiz profissão de fé com ele. E eu ia fazer profissão de fé no dia de ano, no culto de vigília. Mas ele ficou doente, ele não veio no culto. Aí eu fiz no próximo domingo.
Eu não sei nem que dia foi, porque né, foi no dia de ano, foi depois. Ele só veio no primeiro domingo. Aí, em vez de eu fazer a profissão de fé que eu ia fazer no dia de ano, eu fiz no próximo domingo. Aquilo me deixou muito triste, aquela mudança da igreja. Por quê? Porque, para começar, ela ia para muito longe. Dali até lá em cima é longe. Né? Para quem ia a pé e tudo, né? E não tinha igreja. E você tinha que. Não viu já falaram que precisava passar no meio do mato no Jardim São Bento? Ali era tudo mato, não tinha casa nenhuma. Você pegava, não era Avenida Casa Verde, ela chamava Estrada da Casa Verde. Então você subia, era uma estradinha estreita, de barro só. Condução não tinha, nenhuma, para ir para lá. Você tinha que ir a pé. Agora, para ir na igreja, ainda a gente vai mais cedo, e depois voltar à tarde, o dia que chovia era um barro só que a gente vinha escorregando. Chegava lá e eles puseram até uma torneira assim, na frente para você limpar um pouco o pé para você descer. Igreja não tinha, eles fizeram aquele salão lá embaixo, que é onde funcionou muito tempo, né, dona? E tinha muito mato. Então, para construir, o dinheiro era pouco, já tinha comprado a igreja. Então, para construir aquele salão lá embaixo, quase que precisou rapar, fazia campanhas, tudo para construir aquele salão lá embaixo. E o mato aqui em cima nem cortou. Então, se você chegar lá embaixo, tinha que pegar um trilhinho que foi feito assim, no meio do mato, toda a extensão da igreja, porque o salão é lá embaixo. Tinha um trilho que a gente chegava até lá embaixo na igreja. Mas essa época já era João Bernardes, né? O pastor seguinte era assim. João Bernardes. E aí, depois é que eles cortaram o mato, ainda fizeram mais coisas. Mas para chegar lá era um fervor, porque era muito barro. E aquela ladeirinha, então? A gente ia escorregando lá embaixo. Aí eu deixei de ir na igreja. Eu fiquei deixei um bom tempo, eu fiquei sem ir. Eu não transferi, não. Mas eu fiquei um bom tempo sem ir na igreja. Nessa época eu casei. Meu marido não quis casar lá, porque ele falou, eu não vou casar lá naquele buraco. Ainda não tinha nem cortado o mato quando eu casei. Ele falou, não vamos fazer o casamento lá. Aí como eu estava frequentando a igreja do Brás, que lá no Brás ele ia comigo, e era fácil da gente ir. Porque a gente tinha bonde naquele tempo, a gente tomava o bonde na Praça Centenário, e tinha o bonde Brás, a gente ia direto no Brás. Tinha dois tipos de bonde, tinha o São Bento e tinha o Brás. A gente esperava que ia até o Brás e ia para a igreja, e voltava no mesmo. Então eu deixei de frequentar, deixei um bom tempo de frequentar a igreja. O Brás era a terceira? Eu ia na terceira. Aí o Maurício quis casar lá, na terceira. Ele falou, não, aqui é uma igreja. Vou chamar meus amigos para ir numa igreja, igual eu vou chamar meus amigos para ir no casamento lá no buraco. E depois a família dele, tudo, né? Que ano que você casou? 57. 57. No comecinho de 57, eu casei dia 12, né? Então foi o Dr. Sete que fez teu casamento? Foi. O Dr. Sete e o Daí. Os dois. E daí ele estava ajudando na terceira? Ele era auxiliar. Então foi os dois que fizeram meu casamento. E aí passou um tempo. Aí continuei frequentando lá, eu ia com ele. Mas depois eu fiquei grávida. Depois que eu tive a Marilda, eu comecei a pensar, meus filhos precisam de instrução religiosa. E aqui é muito longe para mim trazer eles. Não era sempre que o Maurício estava disposto a ir na igreja, né? Como ele nunca conseguiu ele ser assíduo na igreja, ele conhecia, se eu estava lendo a Bíblia, ele dizia, leia alto para mim escutar, fazia perguntas, quando ele tinha dúvidas ele me perguntava, mas eu nunca consegui levar para a igreja. Deus sabe todas as coisas, eu não sei, ele era uma boa pessoa, mas eu nunca consegui. E tudo foi feito na nossa igreja.
igreja, né? Tudo. Até depois as outras comemorações, os filhos casaram na igreja, tudo. Mas nunca ele quis ser um crente assíduo, ele nunca foi. Então eu comecei a pensar, falei, meu Deus, eu preciso... Nessas alturas, ele já tinha comprado carro. A gente já tinha conseguido um carrinho pequeno. Quando a Marida nasceu, a gente já tinha carro. Aí, quando eles ficaram um pouquinho maior, eu falei assim, não, eu vou voltar a levá-los na Casa Verde, que é lá que eles vão receber a instrução religiosa. E comecei a frequentar lá e nunca mais deixei, desde essa época. Eu só deixei um pouquinho essa época. Aí, nessas alturas, já tinha feito asfalto, já tinha condução, o dia que ele não me levava a pegar Mas a rua da igreja não tinha asfalto. Não, a rua da igreja demorou Eu muito. passei muito barro ali. Depois que ela nasceu, eu comecei a ficar assídua mesmo antes dela entender. Tanto que eu falei, não, eu vou para ele se acostumar que eu vou na igreja da Casa Verde, porque ele não queria que eu voltasse lá, ele queria que eu continuasse lá no Brás. Mas eu falei, não, eu vou, eu bati o pé que eu queria voltar lá. Então eu queria que ele se acostumasse. Então mesmo com a Marida ainda nenenzinho, eu já voltei para lá. Voltei a frequentar a igreja lá. Aí já era o início da década de 60. Da década de 60, porque ela nasceu em 60. E ela era nenenzinha, eu já levava para lá. Eu conhecia todo mundo e queria que todo mundo visse a minha filha. Ela cresceu lá, né? O marido, o Márcio, cresceram lá. Sim. Agora, os pais da senhora, eu não recordo data de falecimento do pai da senhora. Eu sei que a mãe da senhora faleceu já bem depois, acho que no pastorado do Reverendo Cláudio até, né? Se não me engano. Eu lembro de ter visto nota de falecimento da dona Ana Graciana. Eu acho que foi no pastorado do Reverendo Não, Cláudio. ela morreu em 99. Isso, então, no pastorado do Reverendo Cláudio, né? Agora, eles eles continuaram frequentando junto com a senhora ou eles mudaram, foram para outro lugar? Não, eles pediram transferência para a primeira igreja. Ah, tá. É que eu Mas lembro de alguma coisa assim. Como eu já estava com o casamento marcado, eu falei, o meu não vai porque eu não vou para lá, eu vou ficar aqui. Eu não quis fazer transferência. Tinha muita igreja nessa época, que ficou dividida, né? Por conta da mudança da igreja. Porque a parte ali, é que eles fizeram a compra sem reunir a assembleia. O seu Juventude tinha comprado aquela onde tem a casa. Ele não tinha comprado, ele comprou junto. Ele comprou o terreno da casa dele, estava ficando em lotes ali, porque não tinha nada, era só mato ali, né? Então, ele queria comprar um lote para ele. Então, ele achou que comprando 2 lotes dava para construir a igreja ali. Aí ele fez uma oferta que se fizessem um abatimento, ele comprava 3 lotes. Tanto que foi ele sozinho que comprou lá. Foi ele sozinho que comprou. Mas depois, se a igreja dissesse não, a gente ia deixar ele em maus lençóis, né? Porque... Ele tomou iniciativa e depois a igreja teve que... Ele não tinha dinheiro para isso. Aí demandou. Até os próprios Amarais, muitos não foram mais. Inclusive aquela que mora no Jardim São Bento. Ai, não sei como é. Nós fomos uma vez num culto na casa dela, não sei se... A Gerte. Ela era da igreja da Casa Verde. Essa época ela saiu. Ela e os pais. Até os próprios Amarais, eles Teve dividiram. alguns que discordaram. Discordaram. Não foram. Então a igreja mingou. Ficou um punhadinho só. Né? Então, foi muito difícil aquela época. Foi muito difícil mesmo. E eu me lembro que quando teve assembleia, o rapaz falou assim, o pastor falou, e agora vai ser a votação, quem aceita e quem não aceita, mas se a gente não aceitasse, o Juventino ia cair do cavalo, né? Porque ia ficar com a ele não ia poder pagar 3 lotes, ele comprou os 3. Então, eu me lembro que a dona
Abigail. A dona Abigail botou no papelzinho, Deus proverá. Deus proverá. Eu sempre fiquei com isso na cabeça, falar, Deus proverá. Agora, lá está uma cidade quase, virou a cidade, emendou tudo, né? Emendou com Santana. E hoje E você hoje vê que é um lugar igreja, assim, extremamente bem localizado. bem né? localizado. Do lado de uma avenida, né? Mas ali foi muito Mas no começo triste foi aquilo ali. difícil, né? Foi muito difícil. Agora, além disso, dona Zilda, desses primeiros tempos assim da igreja, né? Que outras lembranças assim a senhora tem? Né? A senhora falou de quarteto, de cantar no coral. Tem mais alguma coisa assim que a senhora lembra que era marcante naquela época? Ou alguma coisa que curiosa ou engraçada que tenha acontecido? Mas todos os irmãos Amarais, dos Amarais, tocavam instrumentos. E todos eles, um fazia dueto, arranjava pessoas que faziam dueto, acompanhava dueto, o outro tinha quarteto. O pai da Gerte mesmo, eu fiz muito dueto para ele com outro rapaz, esqueci o nome dele. A gente fazia dueto. Então tinha muita música na igreja. E aquilo que chamava muita atenção. Tinha muita música, todos eles tocavam instrumento. E eles tinham gosto pela música da igreja, sabe? Então, cada um convidava um. Então, no domingo tinha um apresentava por quarteto, outro apresentava dueto, outro apresentava solo. Então, era uma igreja que gostava muito de música. Tinha muita música e aquilo chamava atenção na igreja. Sim. Eu acho que até foi isso que me chamou a atenção, porque eu também cantava no coral lá em Sorocaba, né? Que era o Eládio, que era o regente, foi muitos anos lá, né? Eu vim morrer. E a esposa dele ainda está viva. E eu vim de lá, eu vim do coral de lá. Né? Então eu gostava de cantar. O Eládio era um regente excelente, ele foi anos e anos regente do coral em Sorocaba. Ele era convidado para cantar até nas igrejas católicas. Eles chamavam ele para cantar em concentrações. Era uma pessoa reconhecida, né? Nossa, demais. Então, eu acho que foi isso que me chamou a atenção também, a Casa Verde, viu? Por causa dos musicais. Eles tinham... Sim. Aí, então, o nascimento da Marilda e do Márcio já se deu praticamente na igreja, né? Porque foi em 60, né, que a Marilda nasceu, né? Aí a senhora falou que nesse período a senhora retornou para educar na igreja. Para educar na igreja. Só que eles foram batizados lá também. Foi o reverendo Daí quem batizou. Eles foram batizados na terceira. Lá na terceira. A Maria do dia ficou brava comigo, falando, mas como é que você me batizou lá? Eu falei, por causa do teu pai, porque, sabe, quando a pessoa não é crente, a gente tem que... Tem que equilibrar, tem que ter bom senso. É, verdade. E aí os dois foram batizados lá, mas não juntos. A Maria foi primeiro, mas foi os dois quem batizou as duas crianças. O Márcio é nascido em que ano? 61. Foi logo no ano seguinte. Eles têm 11 meses de diferença, porque o Márcio é de 1º de fevereiro e a Maria é de dia 23. Isso, então, eles têm 11 meses e pouco de diferença. E aí... Bom, aí profissão de fé já fizeram na Casa Verde. Lá, antes de ir porque eles passaram na medicina lá no Rio de Janeiro. Eu não sei, tem mais alguma coisa assim que a senhora lembre, que a senhora acha importante falar, dizer? Olha, o que eu acho importante é que eu acabei de falar que a igreja diminuiu, né? Ficou aquele tantinho. Logo que mudou, né? Logo que mudou. E ela ficou muito tempo daquele jeito. Enquanto teve o pastor que veio de lá, ela estava pererecando. Aí veio o reverendo Adílio. Ele deu uma injeção na igreja, pastor. Nossa, a igreja ficou animada, ficou muito bonita. Apesar de ser só aquele barracão, ele enchia. E olha, criança vinha que era uma beleza. E, olha, ficou mesmo uma coisa muito legal.
Nós tínhamos quase 400 alunos na escola dominical. Não é? Contando tudo aquilo, Quase criança, 400, adulto, tudo. quase 400. Naqueles boletins que eu levei, se o senhor ver com carinho, o senhor vai ver que tem alguns que têm a quantidade de alunos da escola dominical, que eu não estou mentindo. E olha, as crianças adoravam na igreja, sabe? Tinha trabalhos e levava aquelas professoras que dão aula com aquela flaneló. Ah, nossa, eles gostavam da Era uma novidade. Nossa, a igreja para eles era tudo. Era tudo, eles cresceram com tudo. Eu agora sinto muito, viu? Eu vejo o Márcio afastado, não vai quase. A Marlida também, com tanto compromisso dela, não pode. Se bem que ela não deixa a igreja, não, e ela continua firme, né? Mas não é mais aquele entusiasmo que tinha, né? Acabou. Não é como antigamente, né? Eu sinto isso eu sinto muito. Isso que eu queria dizer, que foi um período muito... E depois ele saiu quando foi começar a construção, né? Que ele disse que não aguentava, porque ele já estava doente. Então, para começar a construção, ele entregou a igreja. Mas foi muito sentido a entrega dele, viu? Todo mundo queria muito bem o reverendo Adílio. Nossa. Era um pastor muito querido, viu? Muito querido mesmo.